Vamos lá, o que temos de novidade? Cristina Rocha não vai ter foto hoje, porque eu não tenho. Cristina Rocha, depois de 2 anos, está de volta ao SBT. Casos de Família vai voltar, possivelmente, estão em dúvida ainda se vai ser de tarde. Eu colocaria Casos de Família umas 6 horas da tarde. Ou fazer uma revolução, botar 10 horas da noite e aumentar os barracos aí. Tem audiência, né? Nunca deixou de dar, não é nenhum sucesso maravilhoso de audiência, mas as pessoas gostam desse tipo de coisa. O problema para o SBT, que aí eu tenho que fazer observação aqui, é que é um programa que não atrai anunciante, não atrai patrocínio. Você faz um programa, o Caso de Família, ele é até engraçado, mas é que nem as pegadinhas do João Kleber. As pessoas não vai aparecer um patrocinador e falar, não, eu quero bancar aqui a Cristina Rocha no Caso de Família, por causa do conteúdo. Mas ele dá um pouco mais de audiência. Então, a Cristina Rocha, ela chegou a fazer uma propaganda, né, na Globo, para o BBB, criou até um certo ciúminho do SBT, porque a história dela é o SBT, né? Não tem outro. Toda a vida da Cristina Rocha é isso, né? E prefere ver o quê? Filme do Pelé? Então, e o da Atena, por outro lado, temos 3 mudanças aí, novidades na TV aberta. Cristina Rocha voltando para o SBT, para fazer o Caso de Família renovado. Eu acho eu não assisto, né? Tem muito desse tipo de programa, igual o Caso de Família, na Espanha. Mas só que lá eles deixam os caras trocar porrada, né? E no Brasil, se fizer isso, o canal pode ser até caçado. O Datena fechou com a Rede TV, vai de novo fazer um programa no final da tarde, jornalístico, do tipo que ele faz, né? Jornalismo policial. O Jorge Cajuru lá falou que ele recebeu uma proposta irrecusável da Rede TV, mas eu duvido que seja tão irrecusável assim. Mas, de fato, ele estava... Eu não sei se ele vai ganhar tanto quanto ele ganhava no SBT. Eu acho que esse tipo de jornalismo aí... e o terceiro, né? Luiz Bate fechou com o SBT. Então, Atena na Rede TV, Cristina Rocha no SBT e o Luiz Bate também no SBT. Eu acho que é tudo trocar 6 por meia dúzia, porque não vai adiantar muito esse coisa. Na minha opinião, eu acho que esse tipo de jornalismo que o Bate faz, que o Datena faz, que o Marcão do Povo faz, o Joel Datena, eu acho que está acabando, está perdendo cada vez mais o interesse. As audiências já foram muito maiores, né? Hoje já não são mais aquela coisa. E o maior problema é esse, não atrai anunciante. Quantas vezes vocês viram o Datena fazer merchandising? Ou o Luiz Bate? Só quando é um Ultra Farma da vida aí, uma assinatura da Sky, porque não tem interesse, né? A pessoa não quer, o empresário não quer vincular sua marca com, por exemplo, casos de família, porque às vezes tem baixaria, né? Mas eu engravidei a tua irmã, o cara tá casado, engravidou a irmã da mulher, né? Ou a garota teve um caso com o sogro, então, enfim, todo esse tipo de coisa, os caras não vão querer colocar isso, sua marca envolvida nesse tipo de coisa. E esse jornalismo que o Datena faz aí é caro, viu? Porque eu penso que o comandante Abilton, que ele sobe de graça lá para fazer as coisas. Não sobe, viu? É caro. Agora, é uma coisa repetitiva, né? Então, quando tem uma tragédia, por exemplo, nesse que a gente assiste aí, repete a mesma cena, vocês viram mais de 1000 vezes, né? Você fica vendo em looping a tragédia. Enfim. E eu não acho que dá prazer também, porque eu sempre gostei de ser repórter policial, mas repórter policial de fazer investigação, sabe? De investigar DENARC, ADEMACRO, ficar lá no DEIC, cobrir julgamento, esse tipo de coisa eu sempre gostei muito. Agora, ficar cobrindo crime, sabe?
Porque a base desse tipo de jornalismo é o quê? Crime, trânsito, temperatura, né? Crime, trânsito, clima. É a base, o tripé dele. Então você não tem muito o que fazer, né? Se você começar a colocar uma coisa engraçada, o balanço geral ele consegue a diferença, ó, uma diferença que tem. O balanço geral e o Cidade Alerta agora com o Gotino tá diferenciando, agora não tanto Cidade Alerta, mas se diferenciava porque tem umas matérias engraçadinhas ali para deixar uma coisa mais leve. Eu acho que tinha que ter. Mais, sabe, dá uma baixada de bola nessa violência aí, né? Casos de Família é um programa João Kleber apenas com um apresentador. Não, né? São meio diferentes, né? O João Kleber é um humorista, né? Cristina Rocha não. O João Kleber é um humorista. Aliás, boa ideia fazer uma live com ele. Eu gosto muito do João. Qual postura que o Datena deve adotar na RTV? De bonzinho, daquele cara arrogante e bocudo. Gente, o Datena não finge. O Datena é o que ele é. O que você vê na TV, você pode falar qualquer coisa do Datena, menos dizer que ele interpreta um papel. Ele é o que ele é. O Datena que apresenta o jornal na TV é o Datena com quem você possivelmente vai tomar uma cerveja ou um vinho um dia no bar. É a mesma pessoa, não muda. Ele não interpreta um papel. O Siqueira vai pro lado do humor. O Siqueira é debochado, né? Eu acho, é verdade. O Siqueira vai pro lado do humor muito mais do que da baixaria. Ele cobre munducão, mas ele usa meio palhaçada. É interessante, eu não tinha pensado nisso. O povo não gosta da Atena? Gosta, claro que gosta. Quem é o da Atena é grosso? Bom, eu não posso falar nada, né? Eu também. Tem uma mulher aqui falando 300 oi. Quem é? Quem é que tá falando oi? Feltrinho, você vai falar do julgamento do Puff Daddy. Já falamos ontem. Agora está escolhendo os jurados lá, não tem muito o que fazer. Datena é grande, viu? Ele intimida. Tenho pena de quem vem trabalhar. Não, tem que trabalhar. Caso de família deveria acabar, kkkk. O que eu acho do Siqueira? Olha, eu acho ele um palhaço. Aliás, eu tenho uma foto dele quando ele era moleque, sem camisa, com uma calça fusô, cantando numa banda. Não sei se você sabe, ele era vocalista. Nós tivemos nossa diferença, né? Mas eu tive que reconhecer, porque quando o Siqueira surgiu, eu não quero fazer, quando eu vou analisar a Ibope, eu não fico analisando o juízo do valor. Ou eu faço uma crítica do programa, ou eu analiso os números. O Siqueira, quando ele começou na Rede TV, no primeiro ano, ele foi o maior fenômeno, não em números absolutos, mas em proporcionais, é o maior fenômeno desde o Ratinho. O Siqueira, ele aumentou a audiência da Rede TV em 8 capitais. Só o programa dele. Aumentou legal, 25%. Eu sei, a audiência da Rede TV é pequena, então qualquer coisa... Mas o cara conseguiu fazer isso, né? O problema é que depois ele misturava o humor dele com também atacando as pessoas. Então, ele tomou um monte de processo aí de Xuxa, não sei o quê, e eu acho que não precisava. Eu acho que o jornalista tem que fazer qualquer coisa para não tomar processo. Mas é minha opinião, né? Você vê aí, né? E aí, uma vez, eu fiz um título, você vê, eu dei essa matéria, que fui bem atacado também. Você está falando bem de um jornalista bolsonarista, porque isso eu não quero saber, eu estou fazendo número. O cara aumentou a audiência de uma emissora sozinho em 8 cidades. Ele estava influenciando o Ibope da Rede TV em algumas capitais. Maceió, Manaus, ele interferiu positivamente. E eu fui bem atacado. Aí passou isso daí, um dia o Ibope dele caiu, porque até por ele começar a sair da polêmica e do humor para ficar batendo boca com as pessoas, o público foi saindo do programa dele.
E aí um dia eu fiz um título, né? Ibope de Siqueira Júnior, de Siqueira murcha na Rede TV. E eu não sei que ele ficou ofendido com o verbo murchar, e ele aí pegou, começou a me atacar na rede social dele, instigar os zumbis, né? Tudo para me atacar. E aí eu tive uma semana assim de inferno que as pessoas ficavam entrando na minha rede para me xingar. Mas depois a gente fez. Nunca encontrei ele pessoalmente, mas a gente acabou fazendo as pazes. Mas ele é engraçado. Acho que de todos esses que fazem esse tipo de jornalismo, ele é o que achou o melhor denominador comum, né? Fala tragédia, mas é engraçado. Brinca com a produção, né? Ele faz o jornalismo do Siqueira é meio metalinguagem, né? Brinca ali com. Não, Wagner Montes não tem nada a ver com o Siqueira. Wagner Montes era um rabugento, mal-humorado. Wagner Montes, ele era meio. Ele não fazia graça. Eu conheci o Wagner Montes. O jornalismo do Wagner Montes era sempre indignado, ele estava sempre indignado. O Siqueira não, o Siqueira dá risada das coisas, né? Jane de Marcos, Datena saiu do SBT? Não, ele comprou o SBT. Você não ficou sabendo que a família Bravanel vendeu o SBT para o Datena? O que é? Você viu que o Rafael... Esse cara só sabe falar do Gugu. Há 10 anos ele só fala do Gugu, cara. Ele não tem mais nenhum assunto. O sonho dele é fazer parte da roda da fofoca da Sônia Abrão. Gente, o cara abre a boca, qualquer podcast, ele só fala do Gugu. É o Gugu isso, o Gugu aquilo, porque o Gugu supera, rapaz, supera. Não conheci pessoalmente o Alborguete. Siqueira está na TV Crítica. Sônia Lima continua linda. Nossa, eu lembro quando o Wagner Montes sofreu aquele acidente com um triciclo. Bom dia, Tatiana. Cadê minha professora de Pilates? Tatiane. Ele disse que não vai mais falar do Gugu, então ele vai sair da internet, não tem mais assunto. Nunca trabalhei em TV aberta. Tá no Alerta Amazonas, TV A Crítica. Ai, gente, quem é esse sujeito? Nem fala bem. Cucu Liberato. Márcia Goldschmidt, também gostava dela, é boa apresentadora também, hein? Telebarracos. Não, e a Márcia ela tem um outro jeito. Aliás, ela está fazendo um canal dela, tá bem legal lá no Instagram, viu? E aqui no YouTube também. A gente precisava. Vou chamar ela a fazer uma live também.